Estamos agora no nosso quinto estudo sobre homeopatia e tratamento para o espírito e para o corpo. Aqui são apenas alguns tópicos que a gente julgou importante para a gente fazer a divulgação do livro e também procurar facilitar o entendimento de vocês com as explicações de coisas importantes, de perguntas que as pessoas normalmente nos fazem. Certamente que surgirão outras e outras perguntas, lógico, é um assunto bem novo para a maioria das pessoas, um pouco diferente e muito atraente, né? Então, a homeopatia, à luz do Evangelho de Jesus, a gente tem essa equação transcendente, que a cada etapa ela fica mais fácil da gente entender um pouco mais dela, que é o Evangelho mais homeopatia, mais alguma outra das terapias energéticas e naturais, vai nos dar saúde e responsabilidade, que é a condição atual, mais a necessidade atual, a gente toma uma atitude, então a partir dessa atitude nós temos novas necessidades, novas condições e, por conseguinte, precisaremos de tomar novas atitudes frente aos fatos, sempre com mais equilíbrio, com mais tranquilidade, cada vez mais tomando atitudes mais condizentes com uma pessoa que raciocina de forma cristã. O nosso livro que a gente está abordando, Homeopatia e Tratamento para o Espírito e para o Corpo, a filosofia do tratamento hahnemanniano à luz do Evangelho de Jesus. Miasma. Miasma é uma palavra que traz alguns debates entre as pessoas, porque miasma, no dicionário é uma coisa, no conceito médico antigo era uma outra coisa e na homeopatia é uma outra coisa. Então, as palavras normalmente na língua portuguesa elas têm duas ou três denotações ou conotações diferentes. Então, no caso do miasma, nós podemos falar assim, esse pântano está cheio de miasmas. Então, ele está emanando cheiros ruins, é um miasma. O outro era no dicionário médico antigo, miasma era aquilo que causava doença, que está bem certo, tá? Porque depois, quando descobriu-se as bactérias, achou-se, por um bom tempo, e muita gente ainda pensa assim, que a bactéria é que cria a doença. Mas a bactéria é simplesmente um agente que na realidade ele faz a faxina. Ele é o urubu que come aquilo que está em putrefação. Então, quando você está com uma doença que impera a ação das bactérias, é porque a sua energia psíquica não está fazendo bem a sua defesa imunológica, não está energizando devidamente as células, que o que mantém as nossas células vivas é a energia psíquica, a energia do espírito. Portanto, quando o espírito sai do corpo, ele apodrece. Não, mas isso é função do cérebro que produz tais e tais hormônios. O cérebro faz isso a comando do espírito. É importante que a gente entenda isso. Então, o que o Hahnemann chamou de miasma é o seguinte. Os miasmas são três, que a gente vai ver mais à frente: psoracicose e luetismo. E depois nós temos os miasmas secundários, tuberculinismo, cancerinismo e aiditismo e mais o DGO. Não precisa se preocupar com os nomes, que mais lá na frente eles estarão especificados, escritos, para que você possa entender. Então, quando uma pessoa tem gonorreia e ela se cura penegalenicamente, ela fica com uma energia interna que o Hahnemann chamou de miasma. Essa energia vai criando uma série de adoecimentos que se transformarão em doenças cada vez mais complexas com o passar do tempo. Assim vale para a sífilis, vale para a psoríase, vale para as outras doenças também que deixam essa marca na pessoa. Então, quando a gente diz que a pessoa tem um miasma, a gente está dizendo que essas pessoas estão passando por determinadas situações, por determinados problemas e que precisarão, então, num dado momento, fazerem o tratamento homeopático condizente com a sua condição miasmática. Ou seja, condizente com aquilo que a gente chama de miasma, ou nível de adoecimento. Então, quando a gente diz assim, você está tuberculínico, você está no nível de adoecimento do tuberculinismo, onde uma pessoa que come muito e não engorda, que muita gente gostaria, né? Come muito e não engorda, mas está sempre debilitado, está sempre com fraqueza, está sempre precisando de uma energia a mais. São aquelas pessoas dotadas de uma extrema bondade, uma extrema boa vontade, aí ele começa a fazer as coisas cheio de disposição, depois ele cansa, senta lá no cantinho, fecha o olho, repousa, aí vai começando lentamente, faz de novo
e cansa lá de novo. Então, no tuberculínico a gente faz a comparação com o fósforo. Pega fogo rápido, mas apaga também rápido. Então o tuberculínico tem muita disposição na parte da manhã, a parte da noite ele vai estar mais cansado, mais debilitado. O luético vai ter energia em qualquer momento, mas à noite ele vai se sentir mal. O psicótico, ele vai se sentir mal em dia chuvoso, em frio, úmido, e são pessoas que têm uma extrema meticulosidade e, paradoxalmente, gostam de dar um jeitinho de esconder alguma coisa para levar vantagem para qualquer outra situação onde ele julgue ser importante para ele próprio tomar aquela atitude. O psórico seria uma pessoa muito habilidosa, muito inteligente, muito serena, muito equilibrada, coisa que a gente não vai ter na Terra. O cancerínico guarda raiva de tudo, mágoa de tudo, e o aditismo, ele não mede as consequências dos seus atos, mesmo fazendo as coisas erradas, ele mostra para todo mundo o que ele fez. E já o DGO, ele entra num processo de autodestruição. Nós vamos ver mais à frente, só para vocês terem uma pequena ideia do que é miasma. Então, antes do início do tratamento de uma doença crônica, parágrafo 206 do Organon, é indispensável proceder uma investigação muito criteriosa para saber se o doente teve algum contágio venéreo ou um contágio com gonorreia condilomatosa, pois é contra este contágio exclusivamente que o tratamento deve ser dirigido quando existirem apenas sinais da sífilis ou da doença condilomatosa, que é mais rara. Mas hoje em dia é muito raro encontrar tais afecções isoladamente. Bom, há 212 anos atrás, o Hahnemann faz essa identificação de que era difícil encontrar alguém somente com o miasma da gonorreia condilomatosa ou somente com a da sífilis, era sempre juntas. E a gente, fazendo nossos estudos, seguindo o nosso raciocínio, baseado em Hahnemann, a gente chega à conclusão seguinte: a fonte que contamina com a sífilis é a mesma que contamina com a gonorreia. Então, se uma pessoa está seguindo a hierarquia de adoecimento, segundo Max Tetor, psora, psicose, luetismo, tuberculinismo, cancerinismo, aiditismo e DGO, nessa ordem crescente, quem chegar a adquirir uma sífilis, a fonte tinha também gonorreia. E ele já tinha um terreno psicótico, saturado, começando a entrar num terreno luético por meios psíquicos, ou, conforme a gente vai ver mais à frente, de doenças trazidas de outras vidas. Então ele tem um campo propício ao desenvolvimento da sífilis, ele vai desenvolver essa sífilis. Ninguém vai desenvolver uma doença sem que ele tenha um campo psíquico propício. E esse campo psíquico é derivado do nosso estado de consciência. Podemos ver numa palestra, um estudo que nós já temos aí na internet, no YouTube, que chama-se Amparo Fraternal. Então você coloca Gelson, traça Amparo Fraternal, vai chegar nesse estudo. Eu prefiro falar estudo do que palestra, porque palestra dá a ideia de que você está aqui simplesmente falando. E como a gente lê e comenta, então é um estudo, no meu conceito, na minha opinião. Então, quando eu penso, sempre essas investigações criteriosas que o Hahnemann coloca para a gente, é subordinado a uma condição que a pessoa tenha de adoecimento, uma condição que ele tenha de saúde. Ambos esses paralelos, nós temos que saber observar muito bem para começarmos a avaliar como nós estamos agindo, como nós estamos interagindo e como nós vamos interagir e agir com o meio ao nosso redor. O psicótico, ele tem medo, então ele age com uma certa cautela e muita malícia. O luético, ele faz as coisas meio pelo estrambelhadamente, sem muitas reflexões, mas ainda dentro de um certo limite. O tuberculínico, ele vai ser bem meticuloso, é uma mistura de todos os miasmas, então ele vai ter um momento muito impulsivo, um momento muito reflexivo e um momento de fazer mediações. O tuberculínico, ele tem muita culpa, ele evita fazer coisa errada porque ele sofre muito em si mesmo as consequências de fazer uma coisa errada. Já o cancerínico, ele vai tomar uma atitude explosiva dentro do seu ódio, da sua raiva, da sua mágoa que ele tem do mundo. Nós estamos falando de tuberculinismo, cancerinismo, luetismo, psicose, não da gonorreia, da sífilis, da tuberculose e do câncer propriamente dito e da AIDS. Certo? É uma condição psíquica que antecede o adoecimento físico e quando esse sinal físico que a gente chama de doença aparece, aí muda toda a predisposição psíquica da pessoa, porque são mutações entre o físico e o psíquico que naturalmente existem
e provocam esse ou aquele distúrbio na condição de saúde da pessoa. Contudo, se tal contágio tiver ocorrido antes, isso também deve ser levado em consideração quando a pessoa tem que ser tratada, porque, em tal caso, a mesma está complicada com aquela, como sucede sempre quando os sinais não são puros, pois sempre, ou quase sempre, o terapeuta ou o médico, vamos colocar o homeopata, quando julgar estar diante de uma antiga doença venérea, terá que tratar um caso acompanhado principalmente pela pessoa, e é complicado, pois a discrasia interna da sarna, ou seja, aquelas doenças internas, aqueles transtornos internos que a sarna causa, é, de longe, a mais frequente causa fundamental das doenças crônicas. Então, a psoara, segundo Hahnemann, era a causa fundamental das nossas doenças crônicas, aquela que traz os problemas mais sérios para a nossa saúde. Entendendo e raciocinando dessa forma, nós vamos ver que a psoara são os traumas mais profundamente enraizados em nossa alma. Lembrando que trauma foi um estudo desenvolvido por Freud e depois por Jung, e na época de Hahnemann, e principalmente também de Kardec, logo depois que Kardec está entre Hahnemann e Freud, eles não se falava muito em trauma. Então, na época de Hahnemann e depois na época do Kardec, não se falava muito em trauma, transtorno, complicações psicológicas e todos esses termos que hoje são utilizados, que nós precisamos respeitar, interpretar e entender, tanto à luz da homeopatia quanto à luz do espiritismo, que são duas ciências. O espiritismo é a ciência da religião, a religião das ciências, e principalmente é uma ciência religiosa ou uma religião científica, como vocês acharem melhor. O importante é que o espiritismo nos traz luz para todas as ciências. Qualquer ciência, se for estudada por um espírita, ou se esse cientista se tornar espírita, ele vai ter novas percepções, novos entendimentos dos mesmos conceitos que ele está estudando. Mas espera aí, então você está discriminando as outras religiões? Não. A doutrina espírita é uma religião científica ou uma ciência religiosa, como vocês queiram, que esclarece, clareia e melhora todos os conceitos das ciências. Portanto, que a gente faz sempre esse paralelo de uma forma a nos mostrar que o espírito é senhor absoluto do corpo, escravo incondicional de Deus, e que as doenças não estão no corpo físico, as doenças estão nos corpos psíquicos, ou, conforme a gente chama, sutis. E essa pessoa, quando a pessoa tem uma assadura, um problema de pele qualquer, e usa uma pomada e faz essa doença se interiorizar ou desaparecer da pele, ele passa a ter uma série de complicações tão mais graves conforme for o seu processo kármico, e com isso ele vai ter agravamentos, que é um termo muito usado na homeopatia, ele vai ter agravamentos proporcionais aos seus miasmas. Então, se ele tem muita psoara ativa, a psoara dele está muito ativa, e a psicose e o letismo estão latentes, ao tomarem a homeopatia, ou ao suprimirem um problema de pele, melhor dizendo, a psoara não podendo vir para a pele, ela se interioriza, normalmente em nível psíquico. E aí a gente vai observar o que o José Laércio do Egito cita no livro Homeopatia, Introdução à Teoria Miasmática. Ele mostra que se você tem um imuncultório, ou seja, um sistema excretor do organismo, é tolhido de funcionar, aquela substância tóxica que deveria sair por aquele local, sai por outro. Certo? E aí vai trazendo uma série de complicações, uma série de outras intoxicações. Que ao estudarmos, no caso, a homeopatia, nós vamos ver que existe dentro desse processo adoecedor, dentro desse processo de adoecimento, situações que nós precisamos refletir e repensar muito. Porque a nossa vida é cheia de detalhes. Então, na hora da gente fazer toda uma avaliação do processo de adoecimento da pessoa, é importante sabermos o tipo de adoecimentos venéreos que eles tiveram. Aí você vai falar assim, olha, no mundo atual tem poucas doenças venéreas, mas paradoxalmente,
As doenças sexualmente transmissíveis se tornaram muito mais complexas e até mesmo fatais. A AIDS, a gente ainda nunca já tivemos alguns casos de pessoas relatando esporadicamente melhoras da AIDS com homeopatia, mas não foram fatos consistentes da pessoa perseverar no tratamento ou manter-se em contato com o terapeuta ou com o homeopata. Mas o HPV, a gente trata aos montes, ele desaparece, assim como gonorreia e sífilis, sem deixar vestígio, inclusive laboratorialmente, quando se faz os exames laboratoriais. Então isso é importante, desaparece o vestígio físico e também os vestígios internos detectados pelos exames laboratoriais. Quando ele vai ao médico, o médico pede os exames, vai fazer o exame, não tem mais nem a sífilis, nem a gonorreia, nem o HPV. Então isso é importante que a pessoa procure entender que doença venérea para a homeopatia é um nível de adoecimento que a pessoa se encontra, certo? Então quando a gente fala miasma, nós estamos nos referindo ao seu nível de adoecimento, que são classificados em 7 etapas, em 7 tópicos diferentes. E dentro desses tópicos nós poderemos, então, avaliar como está o estado de saúde dessa pessoa do meio de uma forma psíquica, ou seja, fazermos uma diagnose e não um diagnóstico, porque a gente apenas faz uma avaliação do ponto de vista da entrevista, visando os sintomas mentais, emocionais e alguns distúrbios de comportamento que essa pessoa vier a relatar. Então isso que é o mais importante da gente visualizar, da gente buscar a compreensão para fazer um bom tratamento. Então os miasmas que a gente está estudando, a gente está comentando sobre eles aqui, eles estão de uma forma crescente, de complexidade. Então tem um miasma primário, secundário e aí outro que a gente chama terciário. Não com classificação primária, secundária e terciária das doenças venéreas no corpo humano. Estamos falando dos miasmas. Miasma primário, ele vai ser o miasma o quê? A psora, cicose e luetismo, são miasma primário. E eles também no corpo humano podem ter sua fase primária, secundária e terciária, que vocês podem olhar aí no livro, vão ter várias definições, várias explicações sobre como que é o miasma primário, secundário e terciário, certo? O primário é você estar com ele. O secundário é quando você suprime ele e tem uma relação íntima com outra pessoa. O terciário é o filho dessa relação íntima. E esse é muito mais difícil de tratar, são situações muito mais complexas que a gente tem que procurar entender de uma forma muito mais transcendente. Aí nós temos os miasmas secundários, que são tuberculinismo, cancerinismo e aditismo. Como nós podemos ver, eles estão se manifestando de uma forma crescente. Então a psora, nós vamos deparar aqui que a psora é a soma tuberculinismo é a soma da psora mais luetismo e um pouco de cicose, que ela está com letra minúscula, certo? No cancerinismo, nós vamos ter psora mais luetismo, mais um pouco mais a cicose, já aqui com letra maiúscula, já tendo um poder muito grande de ação. No aditismo, nós vamos ter psora ao quadrado, luetismo ao quadrado, mais a cicose. Quando a cicose vai para o quadrado, aí já vira DGO. Então isso aqui é uma forma didática da gente mostrar a complexidade dos adoecimentos e como que eles se somam, como que eles vão passando de um para o outro, como que eles vão se somando um com relação ao outro. Isso é importante a gente poder entender para que a gente tenha condições de avaliar o nosso estado de saúde ou o tratamento que nós estamos fazendo de acordo com quem é você que está nos ouvindo. Se você é um terapeuta, tanto você vai avaliar o seu estado de saúde, como você vai avaliar o dos seus clientes. Se você é apenas um leigo que está aqui curioso, querendo saber como que é a homeopatia, como que ela trata, que forma que ela vê a saúde das pessoas, então você vai ver fazendo a sua autoidentificação. E o DGO? O DGO, ele seria um miasma terciário, porque ele já é a soma de todos os anteriores. Então você vai ver psora ao quadrado, mais luetismo ao quadrado, mais cicose ao quadrado. É quando a pessoa já está apresentando um processo de adoecimento muito complexo, muito complicado, que traz outros níveis de adoecimento à tona para o físico, aliviando o mental e criando aí doenças que ninguém quer ter, que muitas das vezes são chamadas as doenças autoimunes, como artrose severa, osteoporose, o próprio câncer no físico, com metástase, a AIDS, o HPV já em avançado estado.
Então, tudo isso ali são doenças que degeneram o organismo ou destroem o organismo. Outra forma de representá-los, aliás, aqui é uma das formas de representá-los, são caixinhas que enchem. Então, nós vamos ter a psora na base, a cicose, o luetismo, o tuberculinismo e o cancerinismo. Como que é essa imagem aqui? Então, o desenho, o fundo está azul, o luetismo também está ali em azul, mas dá para perceber que a tonalidade está mais clara, onde está o quadrinho. Então, todos esses são níveis de adoecimentos que a gente vai mostrando a escala crescente de crescimento desses adoecimentos. Aqui nós temos, segundo José Laércio do Egito, o tuberculinismo é uma infiltração. Então nós teríamos psora, cicose, luetismo e cancerinismo. O luetismo infiltrando todos os outros miasmas, sendo um miasma à parte, e às vezes, muitas das vezes ele nem considera como miasma. Uma infiltração difícil de ser tratada e realmente, sem ser pela fórmula que nós ensinamos no nosso curso, dificilmente você vai curar um bronquite com homeopatia sem usar o sistema que a gente usa de tratamento. Mas sempre vai trazer grandes alívios. O outro processo de tratamento, que já é segundo J. Michaud, ou segunda visão do miasma, segundo J. Michaud, ele interpreta a cicose como sendo uma infiltração. E a cicose, na condição de infiltração, ela também traz lá seus problemas, traz lá seus complicados meandros de adoecimento, levando as pessoas a desenvolverem certos padrões de adoecimentos mais difíceis de serem tratados. E a cicose realmente é muito difícil de ser eliminada, porque ela lida com os nossos substratos mentais, os medos, as falsidades, pode deixar que eu faço e nunca mais vai lembrar daquilo ali. Então a cicose está relacionada com situações muito complicadas em relação à nossa intimidade, nosso íntimo. E isso é difícil de ser acessado com a homeopatia. É uma série um conjunto de fatores, homeopatia, floral, fitoterapia, principalmente algumas fitoterapias bem interessantes, para fazer esse desbloqueio, para que a gente consiga fazer essa eliminação. Como a gente já viu, a gente vai ver também agora no próximo slide, que isso é bem complexo, porque como nós estamos vendo, a psora está na base, a psora é derivada da sarna. Depois, logo acima, nós temos a cicose, derivada da gonorreia. Nós temos o luetismo, derivado da sífilis. Nós temos o tuberculinismo, que é a soma dos três anteriores, com pouca influência da cicose. Nós temos o cancerinismo, que é a soma dos três básicos, que estão ali na pirâmide, psora, cicose e luetismo, mas os três estão bem ativos. Aí, depois nós temos o aiditismo, que é a soma também de todos eles, mas já complica que a psora e o luetismo, que a gente soma os três primeiros primários e mais o tuberculinismo para chegar no aiditismo. E depois nós somamos todos eles para chegar no DGO. Nós vamos ver essa fórmula bem ampliada lá na frente, lembrando que a fórmula é apenas didática para a gente poder entender a complexidade que é a somatória dos adoecimentos quando eles não são devidamente tratados e eliminados. Então, jamais use uma homeopatia para suprimir um problema. Se a pessoa tem corrimento, por exemplo, é uma cicose, vai tomar o remédio, primeiro vai aumentar o corrimento, ele vai mudar de cor, ele vai ficar marrom, verde, cinza, aí ele começa a ficar amarelo de novo, vai ficando amarelo clarinho, branco, transparente e acaba. Opa, aí você ficou curado desse corrimento, sem agravamentos, sem consequências de subir com esse adoecimento. Da mesma forma, o bronquite, você vai tirar secreções amarela, marrom, verde, cinza, amarela, marrom, amarelo claro, branco, transparente e acaba. Se não seguir esse ciclo, a gente suprimiu. E se suprimir, vai para o de cima, vai para o miasma de cima. Então é importante eliminar a doença segundo a filosofia hahnemanniana. Mas se o remédio for dado com exata similitude, não provoca reações. Sim, isso é verdade nos adoecimentos agudos. Nos crônicos, ele tem que ser eliminado. Não vai ser com muita intensidade, mas vai ter o seu processo de eliminação natural. Ok?
Se um agente indesejável, por uma questão de especificidade ou por inoperância de um determinado aparelho monitorial, um determinado aparelho excretor, ou por ultrapassar o limiar da funcionalidade, não for eliminado convenientemente pelo aparelho mais adequado, a inteligência vital, esses corpos sutis, o espírito, já que eu não posso me servir desse corpo para o meu processo evolutivo, eu destruo ele. É o que a nossa energia vital faz. Portanto, a gente entra em processo de degradação por nós, o sistema, o mecanismo por nós mesmos engendrado segundo as leis divinas, porque o espírito tem que evoluir pelo amor, pela sabedoria ou pela dor. Engendrado pela inteligência vital, tentará fazê-lo por meio de outro aparelho qualquer. Então, se não pode ser tirado no caso da mulher com corrimento pela via genital, ele vai criar um outro mecanismo de eliminação daquele processo. Da mesma forma, uma bronquite, se não puder ser eliminada, ela vai para nível mental, a pessoa fica com ansiedade terrível e precisa-se de saber fazer o tratamento coerente para reverter a ansiedade, que é perfeitamente tratável com homeopatia, e então restabelecer aquela bronquite e dar o remédio mais adequado à bronquite. Então, se você fez um tratamento errado, vai levar mais tempo para recuperar, porque você tem que voltar ao bronquite para depois eliminar a bronquite. A inteligência vital sabe que é necessário ampliar a compulsão secretória para eliminar o elemento tóxico. Então, essas palavras de São José Laércio do Egito estão no livro Homeopatia, Introdução ao Estudo Miasmático, que é um livro maravilhoso, um livro excelente, para que a gente amplie os nossos conhecimentos sobre o que é miasma na visão de José Laércio do Egito, assim como temos Max Tetor na Diátese Homeopática, J. Michaud no Ensino Superior de Homeopatia, volumes 1, 2 e 3. Então, são livros importantes para que a gente possa entender bem a homeopatia. E, logicamente, o livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, a gente faz uma explicação geral, pegando a ideia desses autores e mostrando para vocês, funciona assim o processo de adoecimento e assim o processo que vai te levar a restabelecer sua saúde. Então, eu não gosto de falar a palavra cura, que ela é muito forte. Isso aqui cura. Aí você fala, já estou curado, posso fazer qualquer coisa. Agora, restabelecer a saúde significa que você vai ter que ter responsabilidade para manter esta saúde.